Coletiva do presidente Osmar Stabile, 60 dias. Se liga só no que ele falou sobre os cartões corporativos do Andrés aí que vazaram. Falou sobre SAF no Corinthians. Será que ele vai aceitar a SAF? Respondeu tudo agora nessa coletiva. O Vessone também, mano, fez uma pergunta ali que eu vou te falar, hein? Se liga só no que ele falou. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui após o vídeo o que você achou dessa coletiva. Foi convincente? Não foi? Foi mais do mesmo? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Uma das primeiras respostas, você disse que o Corinthians já tentou 119 formas e nenhuma deu certo, só tem uma para dar certo tal, essa reestruturação. Seria a SAF ou algum investimento externo? Ou não, hipótese alguma, não, hipótese alguma. É organizar o que nós temos aí pela frente. O Corinthians tem recebíveis. Precisa organizar isso. Nós recebemos o Corinthians sem fluxo de caixa para maio, junho e julho. Praticamente sem nada. O dinheiro que tinha que receber foi em janeiro, fevereiro. Só que esse dinheiro foi utilizado, não sei de que forma, que não colocou o dinheiro no futebol. O principal, o coração do Corinthians precisa ser alimentado. Eu já falei que o coração do Corinthians e o coração de todos nós é uma bomba química. Tem todos os elementos lá dentro. E o coração do Corinthians é o futebol. Por que não pagou os prêmios? 40% do que nós temos que receber da Liga já foi recebido no começo do ano. Só que o fluxo de movimentação do dinheiro, ele é assim, você recebe um pouco no começo do ano e recebe um pouco no final do ano. E o meio? Não vive? Vive. E precisa de dinheiro, precisa alimentar. É isso que o grande problema que nós passamos de fluxo de caixa foi isso daí. Que entra dinheiro, mas só que entra no começo do ano, no final. E o meio? Nós estamos, como que eu disse aí, nós estamos correndo atrás, quando deveriam ter corrido na frente, né? E nós não conseguimos organizar. Presidente aqui, tudo bem? Boa tarde. Rodrigo Vessone, tudo bem? Bem, boa tarde. A gente costuma dizer que o Corinthians tem dois Corinthians, né? O do muro para dentro do Parque São Jorge e do muro para fora, com seus milhões de torcedores. E esse do muro para fora está claro nas redes sociais, na manifestação das organizadas, que ele não aguenta mais, né? Aquela coisa, essas coisas de fatura de cartão de crédito, de nota fiscal, de desmandos e tudo mais, e está pedindo providência. Só que dentro do muro para dentro, há muito... A parte política, você conhece muito bem, as mesmas pessoas, as salinhas, as reuniões, as conversinhas. Como conciliar esses milhões de torcedores pedindo cobrança, punição a envolvidos, ao mesmo tempo sem desagradar essas pessoas que você convive há tanto tempo aqui? Você está preparado para atender esses milhões de torcedores que levam esse clube e que ajudam o clube a faturar 1 bilhão, mesmo que tiver que desagradar do muro para dentro essas pessoas que o senhor convive ou conhece há muito tempo? Como conciliar o pedido da massa do torcedor com essa parte política aí de dentro, que o senhor conhece bem? Então, no começo eu disse que precisava conclamar a todos para a gente resolver o problema do Corinthians. Ou nós resolvemos isso agora, ou esquece. Por isso que eu estou dizendo que a parte política não deve influenciar na administração até completar essa gestão. Se for influenciar, não resolvemos o problema do Corinthians. Então eu estou pedindo para todos, e volto a dizer, que aqueles que ficam tentando fazer política de longe, sem vir nos ajudar, estão errando muito com o Corinthians. É momento de esquecer o problema político e resolver o problema da instituição. O momento é esse. Na verdade, passou do momento, né? Já era para ter acontecido no começo dessa gestão. O que nós combinamos de fazer no começo dessa gestão seria uma gestão aberta, que fosse fácil da gente administrar, que tivesse a participação de toda a diretoria. Não tinha. Não participei de nada. Eu gostaria de ter participado, de ter ajudado, mas nós não conseguimos ajudar porque as pessoas que estavam aí não queriam ajuda. E hoje nós estamos aqui para pedir ajuda para a torcida, para a imprensa. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda, não. Eu preciso de ajuda, o Corinthians precisa de ajuda. E somos nós que vamos resolver o problema do Corinthians. Neste momento, não precisa de SAF. Nós precisamos resolver o problema do Corinthians. Nós temos capacidade. Será impossível que com um monte de homem que nós temos capacitado aqui dentro do Corinthians, nós não somos capazes de resolver? Eu acho que chegou o momento de acabar com o problema político e resolver o problema da instituição.
Esqueça o problema político. Vamos resolver o problema do Corinthians. É esse momento, é agora. É o que nós precisamos para o Corinthians agora. Pode ir? Será que é impossível? Será que nós não crescemos? Será que nós não progredimos na vida? Será que nós não percebemos que o Corinthians precisa mudar? Que o Corinthians está pedindo a ajuda de todos nós? Nós chegamos no momento que precisamos crescer, precisamos organizar. Se nós somos organizados para o lado de fora, por que nós nos organizamos para o lado de dentro? E isso vocês podem contar comigo. Eu vou procurar estruturar, trazer as pessoas para dentro do Corinthians e falar, muda. É momento de mudanças. Toda mudança traz transtorno? Traz. Mas é momento de mudar. Se nós não mudarmos agora, esquece, eu já falei sobre isso. E aviso novamente para aqueles que ficam fazendo política longe do clube, que estão errados. Venha para dentro do clube ajudar a resolver o problema. Nós precisamos disso, o Corinthians precisa disso. Vários presidentes que foram presidente do Corinthians trouxeram ao centenário. E cabe a nós levarmos ao bicentenário. E eu não vou furtar disso, eu vou trabalhar dia e noite, se for necessário, para a gente levar o Corinthians à posição que ele deve estar. Sair dessa situação financeira. É isso, gente. Eu peço a ajuda de todos para ajudar o Corinthians. Não a mim como presidente. Eu estou como presidente nesse momento. Eu acho que mereço um pouco de tranquilidade para a gente poder administrar. Que parem com problemas políticos e venha nos ajudar. Presidente. Boa tarde. Leonardo Cassiano, da Rádio Coringão. Minha pergunta é sobre a biometria. Aqui, ó. Tá onde? Aqui, ó. Ah, tá. Tá aqui. Depois que a biometria foi implantada, houve uma queda no público, mas em compensação, os fiéis torcedores que têm a pontuação baixa passaram a ter acesso ao estádio. Queria saber como que você enxerga esse movimento e se há algum tipo de investigação para poder identificar possíveis cambistas que atuavam antes da biometria. Então, todo o trabalho que está sendo realizado é para a gente descobrir quais os problemas que nós temos. A gente já sabia de alguns problemas que foi passado para o presidente anterior para tomar providência e não foram tomadas. E nós estamos tomando, sim. Nós estamos verificando todos departamentos, estamos organizando todos os departamentos. Para pegar é difícil, mas nós estamos à disposição. Inclusive, eu quero até comentar que hoje eu fiquei sabendo que tinha ainda cambismo, né? E nós vamos abrir um boletim de ocorrência, sim, sobre esse cambismo que foi falado essa semana aí. E se tem, nós vamos correr atrás para descobrir de onde vem. Isso pode ter certeza que nós vamos encontrar. Presidente, aqui. Onde? Aqui. Aqui. Lili Nascimento, da ESPN, boa tarde. Boa tarde. Bom, presidente, queria que você atualizasse para a gente como é que ficou a questão do pagamento da premiação, né, do Campeonato Paulista, dos bônus também. A gente sabe que foi um assunto bem discutido, acabou causando um mal-estar. E aí, na sua gestão agora, vocês conseguiram entrar num acordo, né? Fizeram essa primeira parcela. Queria saber como é que foi dividido e se esse pagamento inclui também a comissão técnica do Ramon, por conta da rescisão, se vai junto com a rescisão ou se eles também recebem o pagamento dessa premiação e do bônus. Obrigada. Nós fomos surpreendidos também. Nós sabíamos da premiação atrasada do Campeonato Paulista, porém nós não sabíamos do atraso também no Brasileiro. E quando nós fomos verificar, quer dizer, a gestão está há 60 dias, nós descobrimos que exatamente tinha também um resíduo ainda do Campeonato Brasileiro, no valor aproximadamente de 3 milhões ainda para pagar, né? E aí nós juntamos o Campeonato Paulista e juntamos também o Brasileiro e fizemos em 3 parcelas. E aí nós pagamos a primeira parcela. Isso significa que nós estamos em dias, né? E também além disso, também tinha o feminino que estava atrasado. E fizemos uma parcela já com o feminino também. Isso não foi negociado com o feminino, porque já estava atrasado, nós pagamos a parcela atrasada. E agora vamos planejar o pagamento do futuro. Edson Rufino, 105 FM. Minha pergunta é a respeito desses 60 dias, que muita coisa aconteceu. Queria saber se
teve evolução nesse período, você exercendo a função de presidente, e qual foi a maior dificuldade? Se teve evolução, qual foi? Bom, evolução teve. Ficou aí, todo mundo está entendendo que o Corinthians mudou de filosofia de trabalho. Hoje existe organização, método, disciplina, arrumação de todos os departamentos. Nós estamos organizando, evidentemente, de baixo para cima, porque, sabe, acontece em vários departamentos, as coisas não funcionavam da maneira que deveriam acontecer. Então, tudo começou através de nova gestão, maneira de trabalhar, pensamento positivo, a forma de executar. Então, tudo está mudando. Corinthians, eu quero aproveitar essa oportunidade da sua pergunta e dizer o seguinte, volto a repetir, existiam 120 maneiras de você fazer. Já foram utilizadas 119, existe uma maneira, mais uma. Então nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Eu quero aqui aproveitar também e dizer para todos os associados, conselheiros, para a torcida, que é momento de mudar, o Corinthians precisa transformar. Não dá mais para continuar do jeito que estava. E nós precisamos de apoio. Não tem um homem que vai sentar aqui na cadeira do presidente e vai dizer que ele vai resolver todos os problemas sozinho. Não vai resolver. O problema do Corinthians será resolvido em conjunto com as pessoas, departamentos, organização. Sozinho não vai resolver. Então, isso que nós estamos melhorando no Corinthians é gestão. O Corinthians precisa de gestão. O Corinthians não pode ficar correndo atrás dos problemas, o Corinthians tem que correr na frente. Nós temos que correr na frente. Nesse momento, eu tenho dificuldade sim, como vocês estão vendo, nós estamos passando por dificuldade financeira, mas nós vamos sair dessa dificuldade financeira. O Corinthians vai se transformar. E isso o presidente está disposto a fazer. Vai ter que cortar na carne? Vai ter que cortar na carne. Vai ter que fazer mudanças bruscas, vão ter que fazer. E nós vamos ter que resolver o problema do Corinthians. E por isso eu quero conclamar a todos, inclusive a imprensa, que nos ajude neste momento a ajudar o Corinthians. Eu não quero apoio para a gestão, Osmar. Eu quero apoio para o Corinthians. E quero deixar um recado aqui também para aquelas pessoas que ficam fazendo política nesse momento. O Corinthians não aguenta mais, não dá mais. Nós não podemos errar mais, já erramos demais. Então é momento de transformar, é momento de mudar, e isso a gente conta com o apoio de todos. Todos os corintianos, todos, eu usei outro dia o nome de stakeholders, eu sei que algumas pessoas não entenderam, acabaram não entendendo, e eu quero dizer assim, todos interessados pelo Corinthians, que venham, aqueles que estão falando que conseguem resolver o problema do Corinthians, que vêm, por que não vêm aqui? Senta na mesa. Nos ajude. É momento de transformar. Então venha para cá. Aquele que não quer ajudar, que fique de longe. Os que quiserem serão aqui bem recebidos. Presidente, aqui, Bruno Cassus, repórter do GE. O senhor fala que é momento de mudança, de transformar, o senhor fala até numa mudança brusca, né? E nas últimas semanas, o torcedor corintiano ficou sabendo de gastos do clube para uso pessoal, tanto na gestão do presidente André Sanches, quanto na gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. E já foi comunicado pelo Conselho Deliberativo que isso vai ser investigado e nas instâncias competentes isso eventualmente pode ser punido também. Mas eu quero saber o que cabe à parte executiva do clube, né, a diretoria. Vocês pensam, entendem que podem tomar alguma medida para fiscalizar o que aconteceu e, mais do que isso, criar mecanismos de controle para que isso não se repita mais para frente? O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Então, veja só, os gastos desnecessários vão ser investigados, evidentemente. O que coube ao Corinthians fazer nesse primeiro momento, como presidente, abrir um boletim de ocorrência, que foi feito, né, para buscar a verdade. Nós fomos buscar lá no banco, saber se tudo aquilo que foi colocado é verdadeiro. Tem caso que já foi confirmado até pelo próprio presidente, que gastou realmente, aconteceu o equívoco, tem que responder no conselho.
Deliberativo. O presidente não pode fazer nada, mas ele vai estar apoiando o Conselho Deliberativo para que tome a decisão melhor e puna quem tiver que ser punido. Presidente. O Corinthians, vamos falar do corporativo do Corinthians nesse momento. O presidente do Corinthians hoje, ele não pode vir o dia todo trabalhar aqui no Corinthians, deixar claro isso para vocês. Na parte da manhã eu tenho que ir nas minhas empresas, então eu venho para o Corinthians a partir das 13, 14 horas, e aí eu posso ficar até meia-noite, 1h da tarde. Eu não uso o corporativo do Corinthians para nada, exceto o futebol que utiliza hoje, e prestação de conta do futebol é semanal, para que a gente saiba o que está sendo, de que forma está sendo gasto, de que forma está sendo usados os recursos lá no futebol também. Boa tarde, presidente. De onde? Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Lincoln Oliveira, da Rádio Arena Esportes. Queria saber como tem sido a movimentação da diretoria no mercado para atender o pedido do Dorival para contratar esses 4 jogadores que ele quer no mercado, e se você já tem nomes em pauta. Então, a questão das contratações está com o Fabinho Soldado, ele está trabalhando para que a gente possa trazer os jogadores necessários, dentro da possibilidade do Corinthians. Nada de loucura, nós não podemos fazer loucura nesse momento. Nós precisamos trabalhar dentro dessa possibilidade. A possibilidade que é trazer jogadores com custo baixos e com alta qualidade. É difícil? É, mas impossível não é. Presidente, aqui. Pois não. Bianca Molina, TNT Esportes. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, o que há de fato na possibilidade do Corinthians renegociar o contrato que está nesse momento em vigor com o Memphis, válido até o meio da temporada passada? Eu lhe pergunto porque nos últimos dias muito se ouviu informações vazadas em grande parte de dentro do Corinthians de que há essa possibilidade. Quero saber da sua gestão se isso confere, se há realmente alguma possibilidade disso acontecer e o que se pensa sobre esse contrato que se mantém até o meio de 2026. Obrigada. Eu acredito que vazar informação não, porque teria que vazar comigo ou com o Fábio Soldado, mais ninguém. Então, só para colocar para vocês, existe um contrato e nós vamos cumprir o contrato. Não tem como ser diferente. Existe o contrato, ele está trabalhando dentro do que foi estabelecido em contrato e nós estamos cumprindo também. Nós pagamos todos os vencimentos dele. E está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Direito de imagem, salários. Agora ficou a premiação também, que estava atrasado, que nós dividimos em 3, pagamos a primeira, já não está atrasado mais, e vamos cumprir com as outras 2 também, dentro do cronograma estabelecido. Presidente, aqui. De onde? Seu lado esquerdo. Ah, tá bom. Marcelo de Melo do Fala Muito Fiel. Presidente, acho que uma das coisas que todo torcedor está muito receoso nos últimos tempos e gostaria de entender um pouco mais, depois desses vazamentos dos gastos do cartão corporativo, como está a questão da auditoria? Recentemente, o Clube Porto, de Portugal, fez uma auditoria gigantesca dos últimos anos ou década, da última década no seu clube, e foi identificada uma série de irregularidades de gastos excessivos. Com a matéria que saiu recentemente do GE, trazendo muita informação, a questão do Andrés tendo assumido o gasto equivocado ou não, como que o Corinthians está vendo essa possibilidade de fazer essa auditoria no clube dos últimos 16, 20, 30, não sei quantos anos, mas para passar a limpo exatamente tudo que foi gasto nas últimas gestões, mediante as últimas matérias que saíram. Obrigado.
Boa tarde. Eu acredito que sim. O Corinthians tem que trabalhar isso, o Conselho Deliberativo tem que trabalhar isso. Eu pedi já através do presidente do Conselho que tomasse providência, porque o presidente do Corinthians, o atual presidente do Corinthians, ele não tem condições de fazer isso, estatutariamente ele não pode fazer. Mas eu acredito que nós podemos cobrar o Conselho Deliberativo para que ele possa tomar essas providências. Dentro da auditoria que eu posso fazer, seria dentro da gestão. Essa gestão que nós estamos dando continuidade, dá para eu fazer, não tem problema nenhum. Agora, fora dessa gestão, eu pessoalmente não posso como presidente, mas o Conselho Deliberativo poderá. Boa tarde, presidente. Aqui. Lívia Camilo do UOL Esporte. Presidente, eu quero aproveitar a pergunta da minha colega para reforçar essa questão do Memphis Depay. Essa informação ela tem circulado e é inegável que de algum lugar está vazando, né? Não existe nenhuma verdade no interesse do Corinthians de rescindir o contrato do Memphis ou tentar renegociar esse contrato? Pergunto porque de algum lugar essa informação vem. Então, para colocar uma pedra nesse assunto, é uma mentira que o Corinthians deseja renegociar ou estuda uma rescisão de contrato com o Memphis? Obrigada. O Corinthians não estuda não foi tratado nenhum assunto desse até agora, até o momento. Tá? Então, se vazou qualquer tipo de informações, essas informações não são verdadeiras. Tudo que nós conversamos com o atleta foi de manter o contrato, ele cumpre a parte dele, o Corinthians cumpre a parte dele e acabou. Toca o barco para frente. Tá bem? Alô. Presidente, boa tarde. Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Minha pergunta é se você tem interesse em continuar caso o Augusto seja impeachmentado dia 9 e quais são as suas principais atividades que você pretende para organizar o clube, para deixar até 2026, a próxima eleição, até o final do mandato. O que você pretende? Se apresenta um pouco para a torcida do Corinthians, por favor. Obrigado. Então, a gente sempre fala em planejamento. Você tem que estruturar todos os departamentos, você tem que melhorar, independentemente de quem que venha como presidente no futuro. A pergunta primeira que você fez era se eu pretendo continuar. Sim, se o Conselho Deliberativo entender que eu deva continuar, claro. Eu comecei um trabalho, eu devo continuar o trabalho, para que a gente possa melhorar a situação do Corinthians. Para isso é necessário, que eu estou dizendo, que o Conselho Deliberativo, que provavelmente a reunião vai ser aqui mesmo, que ele vote a favor de dar continuidade a esse trabalho que eu comecei agora. Faz 60 dias, não tive tempo suficiente, mas grandes coisas já foram feitas. E serão feitas novos projetos estão para vir aí. Então, nós vamos dar continuidade, sim. Se o Conselho Deliberativo assim entender, eu me coloco à disposição. Osmar, aqui, ó. Foi não? Matheus Pujoli, Portal Meu Timão, boa tarde. Até aproveitando o tema, eu queria a sua posição quanto ao Augusto Melo nesse momento, que é um réu na Justiça. Pode ser que volte no dia 9 e, recentemente, ele emitiu uma nota nas suas redes sociais e falou o seguinte: quem está no poder hoje precisa que eu saia porque quer terminar o meu mandato, pois nunca ganhariam no voto democrático como ganhei. Queria a sua posição quanto a essa fala do Augusto, por favor. Ele pensa dessa forma, né? Mas eu sou vice-presidente institucional, né? E ele saindo, eu não poderia virar as costas para o Corinthians, ou deveria? Acho que não, né? Acho que o vice-presidente está aí para exercer a função. Se o presidente não puder exercer a função dele, cabe ao vice-presidente, primeiro o vice, assumir. É o que eu estou fazendo, nada mais do que isso. Não poderemos virar as costas para o Corinthians. E assim que funciona o estatuto. Primeiro o presidente foi impeachmentado ou não deu para ele dar continuidade, o vice-presidente assume. E tem que dar continuidade, o Corinthians não pode parar. O Corinthians é uma máquina em alta velocidade. Nós temos que chegar aqui, sentar e falar assim, olha, esqueça o nome das pessoas. Precisa de ter responsabilidade. Precisa de querer resolver. Eu não estou prometendo nada demais a não ser organizar o Corinthians para o futuro. Nós estamos falando de gestões, e nós estamos montando uma gestão lá na Arena, montando uma gestão aqui no Parque São Jorge, né?
Lá na Arena, a gestão ambiental, né, que acho que aconteceu até de muitas pessoas não entenderem o que é a gestão ambiental, mas numa outra oportunidade eu vou colocar para vocês o que faz a gestão ambiental. Além dela organizar todos os departamentos, ela organiza os departamentos, isso abre espaço para a gente receber grandes multinacionais que estão loucas para investir em alguma coisa, porém não tem medo, porque não sabe para onde vai o dinheiro. E quando você tem gestão, ela passa a entender o seguinte: existe gestão, interessa para mim. E o que a gente tem que preparar o Corinthians é para o futuro, é organizar. É por isso que eu estou dizendo para você que começa um trabalho agora que precisa dar sequência a esse trabalho, para que qualquer presidente que vier daqui, colocando de que eu continue aqui mais 1 ano e meio, que venha depois, que ele dê continuidade a esse trabalho, para que a gente possa chegar daqui a 1 ano e meio e todo mundo está sorrindo junto, dizendo: mudamos o Corinthians. Existe essa possibilidade, por que não lutamos por ela? Opa, tudo bem? Pois não. Yuri Medeiros, repórter da Itatiaia. Em uma das suas respostas, uma das primeiras, você falou sobre mudanças bruscas e cortar na carne. Eu queria entender melhor o que você quis dizer com isso, se seria o corte de gastos, talvez aliviar ainda mais a folha salarial do futebol, que é um departamento muito custoso para o clube. Então eu queria entender melhor quais seriam essas mudanças bruscas para o Corinthians começar a se reerguer financeiramente. Então, quando a gente fala em cortar na carne, seria os gastos desnecessários que nós temos hoje. Então, se você pegar em vários departamentos, você encontra gastos desnecessários. A gente acabou, infelizmente, muitas vezes você tem que cortar despesas tirando pessoas, que não é bom, mas às vezes é necessário para a gente poder reorganizar, né? E por isso que a gente fala em cortar as despesas desnecessárias. Para vocês entenderem mais ou menos o que acontece no Corinthians, é como se fosse uma caixa d'água cheia de furos, e jorra água por vários furos, e nós estamos fechando esses furos. Alguns furos já foram fechados, outros terão que ser, só que não consegue fazer de uma hora para outra. Precisamos trabalhar em cima disso, para poder ir fechando furo por furo, tirando essas despesas desnecessárias e concentrando as despesas onde tem que ser. Tem que ser no futebol, é lá que é o coração do Corinthians, sim senhor, é lá que nós vamos concentrar nossos investimentos. A base que pode resolver o problema do Corinthians está sendo organizada. Não tem um empresário mais que entra lá na base. Estamos estruturando o departamento de sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, todos. Está sendo organizado. É que o tempo, é necessário tempo para a gente organizar tudo isso. Mas está sendo organizado. Se não trabalharmos para organizar esses departamentos, vai ficar da forma que estava antes, com uma quantidade enorme de jogadores lá que não consegue nem treinar, faltava campo. Hoje já está estruturando, melhorou bastante, mas acredito eu ainda que tem que melhorar mais ainda, organizar todos os departamentos. Já existe um projeto lá conosco, na nossa mão, que a gente vai começar a colocar em prática na base, tá? Então, esse projeto já está em nossas mãos, nós vamos começar a implementar a partir de agora. Aí, Cefel, a coletiva aí do presidente em exercício Osmar Stabile, implorando aí por ajuda, né? Eu não sei que ajuda que ele vai pedir pra imprensa, mano. Tipo, vai pedir pra parar de criticar. Mano, se tiver coisa errada, vai ter que criticar a imprensa. É o papel dos caras, investigar também essas notas aí. Ele falou sobre... mano, foi meio secão, meio político. Fez um boletim de ocorrência. Mas pelo que eu li, eles fizeram um boletim de ocorrência pra ver quem vazou as notas fiscais. E não para identificar se era verdadeira. Porque foi comprovado que é verdadeira pelo Ministério da Fazenda. Então, acho que é da Fazenda, né? Então, é verdadeira, tipo, cara, ele não citou presidente ainda, mano. Ou citou o André Sanches como presidente ainda.
Sei lá, cara, esses caras aí tem um abo preso com o outro. Você viu que ele meio que mediu as palavras pra falar do Andrés ali, né? Pra não, né? Mas inacreditável, cara. Também falou sobre SAF. Falou que o Corinthians não precisa de SAF, na moral, velho. O Corinthians, falta isso aqui, ó, pra poder precisar de SAF, ó. A gente tá, mano, um estalinho já era, a gente precisa de SAF. O cara vem falar que não precisa de SAF, porra, mano. A gente tá vendendo almoço pra pagar janta, os caras ficando nesse papo aí, não sei o que lá, cara. Desse jeito, ele acha que vai conseguir arrumar casa em 1 ano e meio aí, se ele ficar, né? Se ele ficar. Claro que o Augusto, mano, na minha opinião, não tem a mínima condição dele voltar dia 9. O cara virou réu. O cara virou réu, tá ligado? E o cara nem pra ter hombridade de pedir renúncia. Então, ele é bom que se ele for impeachmentado agora dia 9, já perde todos os direitos que ele tinha. Nem frequentar o clube ele vai poder mais, então aí. E o Vessone, cara, foi muito bem. Pergunta extensa do Vessone ali. O Osmar Stabile, né? Algumas faltou implorar ali pra pedir ajuda. Cara, até essa não é só trabalhar, fazer o certo, pagar o que tem que pagar, não atrasar. Pelo menos isso ele tá fazendo certo, fazendo acordo aí, né? Nesses 2 meses aí de presidência. Então é isso. Comenta aí o que você achou dessa coletiva. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.